Vamos aprender mais sobre o imperialismo. 1. O imperialismo é o conjunto de políticas que teve como objetivo a expansão territorial, cultural e econômica de um país sobre outros, mas é comumente utilizado para se referir à política de expansão territorial e econômica promovida pelos países europeus em boa parte do planeta no século XIX. 2. O imperialismo também pode ser chamado de neocolonialismo e foi um processo de colonização da Ásia e da África. O imperialismo foi responsável pela formação de grandes impérios. O historiador Eric Hobsbawm estipula que, segundo dados estatísticos, algumas das potências imperialistas aumentaram muito seu território. Por exemplo, a Inglaterra aumentou seu território em 10 milhões de quilômetros quadrados. A França aumentou seu território em 9 milhões de quilômetros quadrados. A Alemanha, 2 milhões de quilômetros quadrados. A Bélgica e a Itália aumentaram seus territórios em cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. 3. O imperialismo é consequência do desenvolvimento do capitalismo que surgiu com as mudanças causadas pela Revolução Industrial. Surgiram novas máquinas, meios de transporte, formas de explorar a produção, meios de comunicação e a utilização de energia. Trouxe também inúmeras alterações nas relações de trabalho e na forma como o mercado mundial funcionava. Estabeleceu um novo modo de produção industrial como predominante em oposição à produção manufatureira. A competição econômica criou uma intensa necessidade de obter novos mercados consumidores para as mercadorias produzidas e fontes de matérias-primas. 4. O continente africano foi um dos lugares mais impactados pelo imperialismo. Iniciado na segunda metade do século XIX, foi organizada por Otto von Bismarck, primeiro-ministro alemão, a Conferência de Berlim. Organizada entre 1884 e 1885, tinha como objetivo planejar questões relativas à navegação dos rios Níger e Congo e organizar a divisão dos territórios de acordo com os interesses de cada país. A ocupação do continente africano e de outros territórios foi justificada como missão civilizatória. As nações levariam um modo de vida civilizado para os selvagens. As motivações também eram embasadas em ideais racistas que partiam da suposição de que o homem branco era superior, mas os reais interesses eram de proporcionar a exploração econômica das regiões ocupadas. O processo imperialista na África foi acompanhado de movimentos de resistência que foram organizados pelas populações locais. 5. Uma das consequências deixadas pelo imperialismo foi a definição de fronteiras artificiais. A criação de nações nessas condições contribuiu para o desequilíbrio político após conquistarem sua independência. Problemas étnicos apareceram por causa da política imperialista na região, como o caso dos Tutsis e dos Hutus, no antigo Congo belga e atual Ruanda, que acabou em um massacre em Ruanda em 1994. A intensa exploração levou a África a uma pobreza severa, pouco desenvolvimento e industrialização. 6. A dominação inglesa na Índia se iniciou ainda no século XVIII, com o país se tornando um protetorado britânico em 1763. A Inglaterra ocupava a Índia financeiramente e com força militar, e tinha controle sobre a administração local e política, e em troca, a Índia ganharia a proteção do Império Britânico. A Companhia Britânica das Índias Orientais monopolizava as relações comerciais com o país desde o início do século XIX. A Índia se tornou muito dependente do produto inglês, principalmente dos tecidos. Em 1848, reformas foram realizadas pela Inglaterra com missões religiosas e civilizatórias que abalaram muito a cultura indiana. Em 1876, o ministro britânico Benjamin Disraeli elevou o status da Índia e parte do Império Britânico, tornando a Rainha Vitória imperatriz da Índia. A colonização da Índia não foi pacífica. Havia revoltas já no século XIX que ajudaram a despertar o nacionalismo e a resistência indiana. Na revolta dos Cipaios, de 1735 a 1741, militares indianos entraram em confronto contra oficiais ingleses por rejeitarem o uso de graxa animal nas armas, o que nas tradições indianas era considerado um absurdo. 7. A China já tinha uma das maiores populações do mundo no século XIX
e, portanto, o mercado consumidor cobiçado por todas as potências industriais. E não só a Europa, o Japão e os Estados Unidos também tinham interesse na região. O Império Britânico também tinha um significativo controle do comércio com a China no século XIX, e conflitos entre os dois aconteceram. Primeiro, devido à exportação forçada do ópio britânico, produzido na Índia, para a China. Uma crise diplomática começou, o que levou à Guerra do Ópio em 1841. Os navios chineses não tiveram como vencer a Marinha Britânica, que impôs em 1842 o Tratado de Nanquim, que obrigava a China a abrir os portos para o livre comércio, fixar as tarifas alfandegárias e entregar a cidade de Hong Kong para a posse da Inglaterra. Alguns anos depois, a China foi obrigada a assinar, em 1860, o Tratado de Pequim, que abria mais 7 portos, embaixadas europeias e declarava o direito de países da Europa realizarem missões cristãs no país. Em 1900, parte da população chinesa tentou se insurgir no levante dos Boxers. Os chineses, motivados pelo nacionalismo e anti-imperialista, assassinaram cerca de 200 estrangeiros que estavam na China. A revolta, no entanto, não conseguiu mudanças, já que foi massacrada por uma força composta por diversos países. 8. Após contato com os portugueses no século XVI, que levou à introdução do cristianismo no país em 1648, o Japão expulsou os estrangeiros e ficou com seus portos fechados para os outros países até o século XIX. Enquanto a Europa se industrializava, no Japão, o regime era semelhante ao feudalismo. A estrutura mudou em 1854, quando uma frota de navios americanos, interessados em expandir o mercado consumidor e o comércio do país, chegou ao Japão. Comandados pelo almirante Perry, os americanos forçaram a abertura dos portos japoneses e impuseram a assinatura de diversos tratados comerciais, que ajudaram para o próprio progresso econômico japonês e para o fim do antigo regime. As mudanças desse período e a centralização política causadas pelo imperador Mitsuhito proporcionou a industrialização do país, que ficou conhecido como a Era Meiji. O Japão se voltou para as conquistas no Oceano Pacífico, dominando diversas ilhas na região, aumentando o domínio japonês, e guerras contra a China em 1894 e contra a Rússia em 1904 garantiram inclusive a hegemonia japonesa e demonstraram ao mundo o poder da nova potência asiática. 9. O imperialismo pode ser classificado como formal ou informal. Dizemos que ele foi formal quando houve uma dominação direta dos países capitalistas no processo de ocupação territorial e exploração das nações dominadas, como ocorreu na África e na Ásia. No informal, a dominação aconteceu de uma forma indireta, através de financiamentos e empréstimos para construções, como estradas de ferros e abertura de empresas estatais nos territórios dominados. 10. Sob a alegação de melhorar as condições de vida dos povos primitivos, a ação imperialista disfarçou seu objetivo original. O processo civilizatório dos povos brancos europeus foi concebido com ideologia imperialista. Os argumentos eram o etnocentrismo. Os capitalistas espalharam a ideia de que existiam povos superiores em relação a outros, e as nações europeias eram as soberanas. O outro argumento é o racismo. Os imperialistas fizeram uma adaptação da teoria da evolução das espécies e a seleção natural, o darwinismo social, de Charles Darwin, para justificar que somente os países de população branca, instruída e europeia eram capazes de civilizar a Ásia e a África. Agora que a gente aprendeu sobre imperialismo, faz o seguinte: deixa seu like, se inscreve no canal, use esse QR Code para entrar no grupo do Telegram do História Top 10. Lá você vai encontrar um PDF com um resumo para você estudar a hora que você quiser. Aproveita!